Todos nós sabemos sobre buracos negros. Mas e os seus misteriosos irmãos gêmeos buracos brancos? Você já ouviu falar desses caras? Eles existem? E a questão mais importante de todas, esses dois são realmente um grande portal interdimensional? Vamos descobrir. Um buraco negro é um objeto espacial assustador com uma força atrativa incrivelmente forte. Sua gravitação é tão grande que nem mesmo a luz consegue escapar dela. É por isso que nos parece negro. Eles aparecem quando estrelas pelo menos 3 vezes maiores que o nosso Sol se queimam completamente. Ao envelhecer, essa estrela começa a liberar camadas de gás e diminuir de tamanho. Seu núcleo encolhe e encolhe até se transformar em uma pequena bola com uma pressão enorme em seu interior. E quando não aguenta mais essa pressão, ele explode, desmorona sobre si mesmo e se transforma em um buraco negro. E sim, ainda temos muito que aprender sobre esses caras, mas pelo menos temos uma ideia aproximada sobre eles. Mas e os buracos brancos? Por que ouvimos falar deles tão raramente e por que não sabemos nada sobre eles? Buracos brancos são objetos espaciais teóricos que são basicamente os opostos dos buracos negros. Se os buracos negros comem tudo o que vem, então os buracos brancos, pelo contrário, não deixam nada entrar neles. A propósito, buracos brancos é apenas um nome, para nós eles não pareceriam realmente brancos. Imagine viajar em uma nave espácia. De repente, você vê algo que parece um típico buraco negro. É cercado por um anel enorme, brilhante e giratório de poeira e gás espacial. Mas se você continuar observando, verá algo incomum. Este buraco cuspirá alguma matéria do seu centro. Algo assim é impossível com buracos negros. Só nesse momento você vai perceber que se trata de um buraco branco, porque visualmente eles não têm diferença. Ambos os fenômenos espaciais têm o chamado horizonte de eventos, que é algo como um limite. Para um buraco negro, esse limite se torna um ponto sem retorno. Se você cruzá-lo, não há caminho de volta para você. Mas para um buraco branco, é mais como uma parede invisível pela qual você não consegue passar. É como um clube exclusivo. Para ninguém. Aqui está algo interessante para pensar. Certa vez, um buraco branco retirou uma enorme quantidade de material de algum lugar, de alguma forma, mas então ele parou de absorver esse material e começou a cuspi-lo. Então isso significa que cospe os restos do passado. Mas o que exatamente é esse passado? Um buraco branco pode cuspir algo que existiu e desapareceu há muito tempo? Essas coisas podem de alguma forma afetar nosso mundo? Esse pensamento pode ser um pouco preocupante, mas você pode relaxar. A questão é que ainda não descobrimos nenhum único buraco branco. Pode ser porque temos muito pouco conhecimento real sobre o espaço. No século XX, Albert Einstein e a sua teoria geral da relatividade atingiram a física como um tsunami. Ele descobriu algo incrível, que a gravidade, como uma força todo-poderosa invisível, é capaz de dobrar o espaço e o tempo. Esta descoberta foi um verdadeiro avanço. Foi quando os cientistas sugeriram pela primeira vez a existência de buracos negros, mas demoraram mais de 40 anos para compreenderem estes objetos espaciais ou mesmo provarem a sua existência. Só recentemente recebemos a primeira foto de um buraco negro localizado no centro da galáxia M87. Você deve se lembrar disso. Muitas pessoas riram do fato de que estava muito embaçado, mas realmente deveríamos dar mais crédito aos cientistas. Esta foto foi obtida através da colaboração internacional de estações espaciais e 8 telescópios terrestres. Então, basicamente, precisávamos de uma enorme quantidade de esforço e recursos para obter, mesmo que pequenas, provas da existência de buracos negros. Não é à toa que ainda não descobrimos seus gêmeos. Mas por outro lado, muitos cientistas pensam agora que os buracos brancos podem nem existir. Durante muito tempo, foram uma conclusão lógica da teoria da relatividade. Se existem buracos negros, por que não deveriam aparecer buracos brancos no universo? Mas recentemente, os cientistas começaram a questionar se os buracos brancos são mesmo possíveis. Sabemos como nascem os buracos negros, mas para que apareça um buraco branco, todo esse processo precisa ser revertido, o que não faz muito sentido. Podemos pegar um ovo e transformá-lo em omelete. Mas como transformamos uma omelete novamente em um ovo inteiro? Não se trata apenas de comida. A princípio, tudo no universo tem uma forma clara e definida. E então, com o tempo, torna-se cada vez mais caótico. Esta é uma das leis estatísticas do universo. Além disso, parece que os buracos brancos não poderiam existir por muito tempo, porque eles jogariam grande parte de sua massa e material no espaço. Tudo isso se acumularia em torno deles. Até que, eventualmente, um buraco branco entraria em colapso e formaria outro buraco negro. Que ciclo estranho!
Mas é assim que esse processo se parece se você usar o bom senso. Mas todos nós sabemos que o universo é legal demais para nossos cérebros pequenos e simples. Há tantas coisas nele que não fazem sentido, mas ainda existem. Alguns físicos que estão tentando trazer os buracos brancos de volta do esquecimento científico. O seu principal argumento começa com a questão: o que acontece com as coisas que entram num buraco negro? Eles não podem simplesmente desaparecer no nada. De acordo com a física, nenhuma matéria no universo pode simplesmente se transformar em nada. Nunca desaparece, apenas muda. Então, o que acontece dentro de um buraco negro? O que acontece com o próprio buraco negro quando sua vida útil expira? E como nasce um buraco branco? Como você provavelmente já deve ter adivinhado, todas essas perguntas podem ter uma resposta. Os dois furos devem estar interligados, e podem até ser uma espécie de portal. Mas, para que isso seja verdade, precisamos violar as equações da relatividade geral. E sabemos que a teoria de Einstein foi considerada inviolável durante anos. Mas aqui está uma curiosidade. Finalmente desafiamos isso em 2022. 3 cientistas ganharam o prêmio Nobel por provar que Einstein não estava certo sobre muitas coisas. E o universo é muito mais complicado do que pensávamos. Em outras palavras, os buracos brancos podem realmente existir. Eles podem ser meio malucos e incompreensíveis para nós, mas sua existência ainda é possível. Se o fizessem, como funcionariam? Bem, temos algumas ideias. Por exemplo, alguns sugerem que um buraco branco poderia ser filho de um buraco negro. Com o tempo, um buraco negro pode envelhecer e tornar-se muito pequeno. Então, os processos que nele ocorrem deixariam de obedecer ao bom senso. A aleatoriedade quântica pura entraria em jogo. As partículas criam um pouco de loucura e caos. E bum! Um buraco negro se transforma em um buraco branco. Esse buraco branco teria o tamanho de uma partícula minúscula e pesaria tanto quanto um fio de cabelo humano. Não teria a incrível massa gravitacional de seu ancestral, mas teria o seu interior. Em outras palavras, esse buraco branco armazenaria tudo o que o buraco negro engoliu em sua vida anterior. E cedo ou tarde, começaria a divulgar essas informações. Se esta teoria for verdadeira, então, um dia, os buracos brancos poderão começar a dominar todo o nosso universo. Isso poderá acontecer quando todas as estrelas queimarem e todos os buracos negros secarem. Mas isso é no futuro mais distante que você pode imaginar. Estamos falando de trilhões de anos no futuro aqui. O universo pode nem sobreviver por tanto tempo. Há também outra opção. Talvez todo o nosso universo seja a criação de um buraco branco, porque alguns físicos dizem que o Big Bang se parece suspeitamente com o comportamento potencial de um buraco branco. Será? Será? Ambos são muito semelhantes matematicamente. E quem sabe, talvez eles estejam certos. De qualquer forma, existem toneladas de coisas em nosso universo das quais não temos ideia. E talvez um dia vamos descobrir o segredo desses gêmeos. Vamos apenas torcer para que eles se tornem alguns portais interdimensionais legais. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal e clicar no botão do gostei.